Shimon Peres continua sendo uma das figuras mais queridas da história de Israel. Como o de oitavo primeiro-ministro e depois o nono presidente de Israel, ele era visto como um estadista idoso afetuoso que conquistou o respeito de celebridades e líderes de todo o mundo por seu charme e maneira pessoal, bem como por seu idealismo e visão. Neste episódio, faremos as coisas um pouco diferente. Atualizaremos você sobre os pontos principais a respeito de Peres. Juntos vamos desvendar a história de Peres, entender por que ele foi tão importante, onde teve sucesso e quais foram suas contribuições para o Estado judeu. Uma das qualidades mais marcantes de Peres era seu forte compromisso com o povo judeu, desde o início. Peres nasceu Simon Persky em Varsóvia, Polônia, em 1923. Aos 11 anos, emigrou com a família para a Palestina. Antes de Simon Peres embarcar no barco para sair da Europa, seu avô lhe fez um pedido: sempre permaneça judeu. O avô de Peres ficou na Polônia e mais tarde pereceu no Holocausto, mas as palavras que ele compartilhou com o jovem Simon ficaram com o menino pelo resto de sua vida. Nos anos 1940, Peres seguiu uma tendência importante no crescente Estado judeu ao hebraizar seu nome. Todos estavam fazendo isso. David Gruen virou David Ben-Gurion, Golda Meyerson virou Golda Meir e Simon Persky virou Shimon Peres. Ao adotarem nomes hebraicos em vez de europeus, os líderes atuais e futuros de Israel reconheciam publicamente e abraçavam seu judaísmo. Peres também é famoso por ter o mandato mais longo de qualquer político na história de Israel. Ele foi introduzido na política em 1946, aos 23 anos de idade. David Ben-Gurion, primeiro-ministro de Israel, recrutou Peres para ajudar a comprar armas para a Haganah, precursora das forças de defesa israelenses. Isso deu início a uma 48 anos em que Peres ocupou vários cargos de alto escalão, incluindo ministro da Imigração e da Defesa, primeiro-ministro e presidente. David Ben-Gurion, o primeiro-ministro de Israel, afirmou que havia 3 motivos para o êxito pessoal e político de Peres. Ele não mente. Ele não fala mal de outras pessoas. Quando ele bate na minha porta, geralmente tem uma nova ideia, o que pode ser um bom conselho para políticos aspirantes. Seja honesto, seja gentil e esteja cheio de ideias. Muitas das novas ideias de Peres focavam no fortalecimento da defesa de Israel, como seu programa nuclear. No início dos anos 50, Peres tinha um plano audacioso para garantir armas nucleares para o jovem Estado judeu. Peres decidiu viajar para a França, que desenvolvia seu arsenal nuclear, para estudar, ouvir e aprender com os franceses. Anos depois, ele assinou um acordo com a França, que forneceu a Israel um pequeno reator nuclear, considerado por especialistas como base para o crescente programa nuclear israelense. Este acordo fez de Israel o 6º país a possuir armas nucleares, embora nunca tenham confirmado oficialmente. É apenas um segredo aberto. Peres também teve um papel importante em ajudar Israel a desenvolver sua indústria tecnológica. Ele há muito imaginava Israel como a nação startup do Oriente Médio, antes mesmo desse sonho se tornar realidade, e posteriormente um best-seller de Dan Sinner e Saul Singer. Peres uma vez explicou que sua visão surgiu da imagem comum de judeus, chegando ao deserto de Israel pré-estado e essencialmente fazendo-o florescer. Ele viu a criatividade e o trabalho duro que transformaram pântanos úmidos e infestados de mosquitos em fazendas prósperas e um dos destinos turísticos mais visitados do mundo como um potencial motor para a economia do novo país. Nos primeiros dias de Israel, com poucos recursos naturais, os israelenses tiveram que contar com sua criatividade para criar necessidades básicas e depois produtos fascinantes e até indispensáveis para o resto do mundo. A moderna irrigação por gotejamento para culturas, que economiza água em relação às técnicas tradicionais e aumenta a produção, é uma invenção israelense. A orientação e o incentivo de Peres foram além. Ele defendeu a criação do programa IOSMA em 1993, que impulsionou a indústria de capital de risco de Israel e lançou seu próprio fundo de investimento em nanotecnologia em 2003. Graças a essas iniciativas, Israel fortaleceu sua presença no Negev e na Galileia e começou a construir seus centros científicos e tecnológicos. As ideias de Peres foram cruciais em tempos de crise, como durante a dramática missão de resgate de reféns contra-terrorista conhecida como Operação Entebbe ou Operação Thunderbolt. Em 1976, sequestradores das organizações terroristas Frente Popular para a Libertação da Palestina e células revolucionárias alemãs assumiram o controle de um avião que ia de Tel Aviv para Paris.
Os sequestradores voaram o avião para Entebbe, Uganda, onde libertaram 148 passageiros não israelenses, mas mantiveram os israelenses e judeus como reféns. O primeiro-ministro Yitzhak Rabin insistiu em negociar com os terroristas para libertar os presos. O ministro da Defesa Peres o encorajou a esperar, prometendo que havia algum tipo de ação militar que eles poderiam tomar, e ele estava certo. Para mais informações sobre esta operação de resgate, você deve conferir os episódios que fizemos sobre isso. É realmente algo incrível. Porém, isso não quer dizer que todas as ideias de Peres deram certo. Uma de suas contribuições mais controversas para Israel, e talvez pelo que ele é mais conhecido, é seu envolvimento nos Acordos de Oslo de 1993, um conjunto de acordos voltados para a paz entre o governo israelense e a Organização para a Libertação da Palestina. Organização para a Libertação da Palestina. Peres negociava em sigilo com os palestinos antes do icônico aperto de mão entre o primeiro-ministro Yitzhak Rabin e o líder da Organização para a Libertação da Palestina, Yasser Arafat, no gramado da Casa Branca, sob o olhar orgulhoso do presidente dos Estados Unidos da América, Bill Clinton. Peres, Rabin e Arafat ganharam o Nobel da Paz de 1994 por seus esforços, mas o prêmio logo se tornou controverso, pois os acordos rapidamente se desfizeram, levando a uma onda de ataques terroristas palestinos contra israelenses. Apesar disso, a paz se tornou o foco de Peres nas últimas décadas de sua vida. Ele fundou o Centro Peres para a Paz, visando encontrar soluções criativas para a busca aparentemente eterna por uma paz duradoura no Oriente Médio. Uma conquista notável nesta área foi o envolvimento de Peres na assinatura de um tratado de paz entre Israel e Jordânia em 1994, que pôs fim a 46 anos de guerra oficial, se nem sempre ativa, entre os dois países. Acima de tudo, as experiências de Peres durante sua trajetória política o transformaram. Ele passou de um homem voltado para a guerra e o militarismo para alguém quase exclusivamente preocupado com a paz. O mesmo Peres que pressionou pelo uso da força militar em Entebbe evoluiu para negociar com Arafat, ganhando o Prêmio Nobel da Paz, e passou as últimas décadas de sua vida trabalhando para uma paz duradoura. Peres evoluiu como líder público, adaptando-se aos novos tempos para permanecer relevante e realizar mudanças, em vez de se apegar inflexivelmente aos seus objetivos políticos. Na sua vida pessoal, Peres era sensível e emotivo. Ele era poeta e compositor, entre outras coisas. Ele escreveu vários livros sobre a história e líderes israelenses, e durante algumas reuniões políticas mais lentas, era comum ver Peres rabiscando versos para seu projeto poético do momento. Peres, porém, não era somente escritor e poeta. Ele era um acadêmico com vasto conhecimento literário, capaz de citar os profetas judeus, a literatura francesa e a filosofia chinesa na mesma conversa. O lado sensível de Peres também se manifestava em sua fama de eterno otimista. Ao longo de sua vida, ele permaneceu o homem de olhos ávidos, altamente imaginativo e facilmente empolgado que o presidente Bill Clinton uma vez chamou de o maior sonhador de Israel. Peres disse perto do fim de sua vida, aos 93, ainda sou aquele menino curioso, apaixonado por perguntas difíceis, ansioso para sonhar e não curvado pela dúvida dos outros. Todos os dias eu acordo, conto minhas conquistas e os sonhos que tenho na minha cabeça. Enquanto meus sonhos superarem minhas conquistas, serei jovem. Mas, por outro lado, ele também notou que as pessoas o acusavam de ser excessivamente otimista. Uma das razões para essa acusação foram os Acordos de Oslo, que inicialmente tinham grande apoio do público israelense, mas perderam amplo suporte quando a paz não se seguiu e o terrorismo aumentou. Muitos questionaram se os acordos foram um grande erro. Mas para esses detratores, Peres disse: eu digo a eles que tanto os otimistas quanto os pessimistas morrem no final, mas o otimista leva uma existência esperançosa e feliz, enquanto o pessimista passa seus dias cínico e abatido. É um preço alto demais a pagar. Em outras palavras, sim, há um risco no otimismo, mas você não pode avançar sem esperança. Como presidente no fim da vida, Peres se tornou uma celebridade em Israel. Não era incomum em sua última década ou mais ver fotos do presidente israelense se misturando com Mark Zuckerberg, conversando com Madonna, trocando piadas com Jerry Seinfeld e jantando com líderes mundiais em todo o planeta. Sua popularidade foi evidenciada pelos inúmeros famosos presentes em seu funeral em 2016. Estes incluíam Bill Clinton, Barack Obama, Príncipe Charles, François Hollande, Justin Trudeau, Joaquim Gauck e até mesmo Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Palestina.
Peres foi elogiado por Netanyahu, Clinton e Obama em uma cerimônia frequentada por mais de 50 mil israelenses, uma despedida adequada para um líder há muito amado. No entanto, como todo político e líder público, Peres tinha seus críticos e de certa forma também era bastante impopular. Ele perdeu 4 de 5 eleições para primeiro-ministro nas décadas de 80 e 90 e foi criticado por esforços insuficientes nos acordos de Oslo, sendo seu prêmio Nobel da Paz considerado míope. No geral, Paris permaneceu muito popular entre israelenses e judeus mundialmente. Há muitas coisas que a história de vida de Paris e suas conquistas religiosas e políticas nos deixam. Isso inclui a importância de manter contato com sua herança, cumprimentar o mundo com um sorriso e mente aberta, e priorizar a busca pela paz acima de quase tudo. Obrigado por assistir. Até a próxima. Obrigado.